Olá amigos, damos início a mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Na tela o nosso site, pazian.com.br, para você acessar, conhecer as nossas atividades e também assistir todos os programas que já foram transmitidos aqui nessa TV. Lá no site tem um cantinho, programas transmitidos, e você pode assistir alguns que já tenha visto ou algum que tenha perdido e divulgar aos seus amigos. Esse programa é feito para você, inclusive tem o Fale Conosco, sua opinião sempre é muito importante e sempre que possível a gente responde rapidinho. Às vezes demora um pouquinho pela quantidade, mas todos nós atendemos e aceitamos muito bem as suas opiniões. Hoje nós estamos aqui com um programa de estúdio, um novo amigo, alguém que a gente vai conhecer um pouquinho, vasculhar a vida dele, um escritor, um livro bem interessante, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Alexandre Caldino Neto. Bem-vindo, viu, Alexandre? Muito obrigado, prazer, muito obrigado por me receber hoje aqui. Alexandre, foi até interessante, eu comentava com ele, que eu recebi um e-mail, da assessora dele falando do livro, eu não conhecia, estou conhecendo hoje também o Alexandre aqui pessoalmente, e o nome do livro me deixou assim um pouco... A Morte na Visão do Espiritismo. Eu falei, nossa, que nome chato, que livro chato deve ser, né? Mas tudo bem, vamos ver. E aí eu tive contato com o livro. Então, duas coisas me deixaram felizes. Uma, o livro, muito bom. A gente vai conversar aqui. E outro, o Alexandre também é uma pessoa muito legal. A gente vai conhecer aqui. Alexandre, espírita? Sou espírita. Sou espírita, hoje eu estou com 51 anos, mas já faz... Acho que eu não lembro exatamente quando eu comecei, mas acho que aos 26, mas então faz uns 20 e poucos anos que eu sou espírita. E você antes era católico? Como 114% da população brasileira, né, de formação católica. Exato. Então, em casa é muito curioso, isso acho que mostra um pouquinho o que é o Brasil, a maravilha que é o Brasil, né? Nós somos 5 filhos, meus pais hoje, meu pai está com 95 anos, minha mãe com 90 anos de idade, então ainda estão por aqui, eles católicos. A minha irmã mais velha casou-se com meu cunhado que é judeu. Então, eu tenho um judeu da família, cujo filho também é judeu, e ela não se converteu. A segunda irmã é espírita. A terceira irmã é super católica, tem um trabalho maravilhoso com a Igreja Católica em São José dos Campos. Casada com meu cunhado que é ateu. Meu irmão é católico, minha mulher é o meu filho, minha cunhada também, minha mulher é o meu filho espíritas. Então, é uma família que reúne um pouco dessa diversidade de credos que o Brasil tem e vivemos em harmonia, o que é uma coisa bacana, né? Bacana, né? Que bom seria se o mundo inteiro fosse assim, né? É verdade. E você hoje, ou você faz parte de alguma casa espírita? Sim, eu fui presidente vários anos do Núcleo Espírita 22 de Setembro, um núcleo muito pequenininho, ali em Pinheiros, aqui em São Paulo. E agora já não sou mais presidente, mas frequento... Frequenta normalmente. Sim, lá, gosto muito. E profissionalmente? Hoje eu estou presidente do Valor Econômico. O Valor Econômico é o principal jornal de economia e negócios do Brasil, não é? Há 2 anos eu estou como presidente desse jornal. Que bom. Então pronto, já deu um perfil aí de quem é o Caldinho. Bom, falando do seu livro aqui. O livro tem uma forma muito interessante, né? Mas eu queria que você explicasse para as pessoas o que te levou a escrever esse livro. Olha, foi uma coisa muito curiosa. De novo, como espírita, né, nesses 20 e poucos anos, sempre pensando muito na filosofia espírita, no como o espiritismo compreende o mundo, como explica o mundo, e usando muito isso tanto no trabalho, na minha vida profissional, naturalmente na vida familiar, e o contrário também é verdadeiro, levando para dentro do núcleo espírita a vivência como executivo, como profissional. Isso sempre foi muito interessante, essa interação. Faz mais ou menos uns 10, 11 anos, Pazian, uma querida amiga minha, jornalista da Editora Abril, onde eu trabalhava, o filho dela, de 19 anos, faleceu num acidente de automóvel. Não é? E eu vi a dor dessa mãe, desse pai, dos que estavam próximos, pelo inesperado, né? Uma pessoa de 19 anos, no dita flor da idade, e pensei, puxa, o Espiritismo compreende a morte de uma forma um pouco diferente do que a maioria das religiões, dos credos, das seitas. Talvez pudesse ajudar um pouco, escrever um livro a respeito para minimizar um pouco essa dor tão aguda. E comecei a escrever um livro e ficou uma porcaria, ficou um lixo o livro, não deu certo. Aí lá no núcleo, começando lá, os nossos amigos do plano espiritual falaram, mas você tem que estudar, estuda aí que a gente te ajuda daqui. E eu não estudei nada, porque tempo ninguém tem, né? Mas fui pensando a respeito, fui matutando, formando na minha mente mais ou menos o que seria esse livro e ficou por isso mesmo. Pois foi em 2012, agora finalzinho de 2012, dezembro de 2012, eu ligo para uma amiga minha, no que eu liguei, ela falou, você ligou na hora certa, acabou de falecer a ex-esposa do marido dela. Então eles estão no segundo casamento, tanto o marido como ela são muito amigos meus, e a primeira esposa desse meu amigo faleceu naquele dia, um falecimento meio dramático e tal. E eles tinham uma filha de 14 anos na época, a Maria.
E eu falei, olha, se quiserem que eu converse com a Maria, explique a ela um pouquinho como é que o Espiritismo entende a morte, estou à disposição. E nem achei que eles trariam, trouxeram a Maria e conversamos ali em casa durante uma hora e pouco, o que ela quis saber de morte, eu expliquei um pouco como é que o Espiritismo via isso, e assim foi. Isso foi comecinho de dezembro de 2012, por exemplo. Aí entre Natal e Ano Novo, aquele período que todo mundo tem um pouco mais de sossego e férias, eu falei, quer saber, eu vou escrever esse livro. E sentei e escrevi esse livro em 2 semanas, porque estava tudo na cabeça já. Né? E o que eu fiz? Aí eu mudei um pouco o raciocínio. Falei, vou escrevê-lo como se eu estivesse conversando com a Maria. Que ficou excelente. Foi uma brincadeira. Então eu escrevi como se eu estivesse conversando com essa minha amiga, a Maria, que de fato existe, chama-se Maria, hoje está com 15 anos. Como se fossem perguntas e respostas dela. Várias coisas a gente de fato conversou, várias não. É coisa que eu imaginava que um adolescente, ou qualquer um de nós gostaria de saber sobre a morte. O que acontece quando eu morro, para onde que eu vou, onde é que está meu tio, meu pai, vou encontrar de novo ou não vou, o que acontece no aborto, na eutanásia. Todo esse raciocínio eu busquei usar no livro, usando essa técnica de conversar com a Maria. Olha, Claudinho, está muito acessível, viu? A linguagem está muito boa. Se o outro você falou que não acertou, esse daqui foi na mosca, viu? Legal. Esse era um cuidado, sabe, presidente, também de não fazer uma coisa muito pesada do ponto de vista religioso, aquela coisa. Então, irmãos, Deus disse que... Uma coisa muito mais pé no chão, dia a dia. Não, está uma linguagem muito boa, inclusive essa ideia de você falar como adolescente... Você passou, como eu disse, uma linguagem muito acessível. Bom, feliz. Veja, não só para quem conhece o Espiritismo, né, que não acha assim, nossa, que livro chato, não, é gostoso de ler, né? Como quem não conhece, encontra aqui as respostas assim, enxutas. É aquilo. Quer saber mais? Vai atrás e pesquise, né? Mas olha, muito bom. Esse era o raciocínio. Ele não é um livro para espíritas, também é para espíritas, mas eu tive que tentar fazê-lo para não espíritas também. Aí, inclusive, depois que eu fiz, na verdade eu fiz em 2 semanas, mas passei 1 ano corrigindo o livro, né? Então, 2013 todo eu fiquei olhando, e tempo ninguém tem, então um voo, esperando o avião, eu dava uma corrigida, mexia um pouquinho, né? Passei para alguns amigos não espíritas que lessem e fizessem a crítica também, para que não fosse um livro absolutamente doutrinário. Né? Não, muito bom, viu? Eu vou só pedir licença a você, nós vamos para um rápido intervalo. Pois é. Lembrando a vocês que todos os nossos programas, depois de passar aqui na TV, eles ficam hospedados no site pazian.com.br. Então você pode assistir, avisar seus amigos, quantas vezes quiser, rever aqui as entrevistas, tá bom? A gente vai para o intervalo e já voltamos já. Cada livro, uma aventura. Cada mês, uma novidade. No Clube do Livro IDHP, você estará em contato permanente com tudo o que há de melhor para seu conhecimento, cultura e evolução. Associe-se já. Não deixe para depois o que é muito importante para você agora. Acesse o site pazian.com.br. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP. Mais uma vez o site na tela, pazian.com.br. Lembrando que nós contamos com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. É o Caio, o Rafael, que nos possibilita realizar esse programa. Um abraço aos amigos. Estamos aqui hoje com Alexandre Caldini Neto, falando do livro A Morte na Visão do Espiritismo. O que a gente está conversando aqui é que o livro, embora tenha um nome assim pesado, trabalha um tema, né, que não deveria ser pesado. Inclusive, o Alexandre é uma pessoa que já foi inúmeros personagens aqui, né, Alexandre? Ele coloca aqui a gente chama de orelha isso do livro, né, na orelha do livro, que ele já foi faraó. Você sabe que eu conheci muita gente que acreditava realmente, né, claro, que as reencarnações todas foi fantástico. Top, top, né?
E isso, como é que você vê isso? Então, Você já satirizou por causa disso? Eu começo brincando aí, para quem não viu o livro ainda, ali eu digo que fui faraó, rei, astro de Hollywood, milionário, só coisas espetaculares. E um pouco mentiroso. E um pouco mentiroso. Porque aí uma brincadeira do meu pai que falava isso, meu pai falava, escute, mas ninguém cuidou do cavalo, né? Todo mundo foi rei. E é verdade, a gente sempre acha que a gente foi o máximo, né? Então é uma brincadeira naturalmente com aquilo, não tenho a menor ideia que eu fui. No núcleo brinca-se que, ou não, fala-se, é sério, até que nós teríamos sido religiosos que usaram a palavra para desviar um monte de gente. Então agora tentando trazer de volta para o bom caminho, né? Mas isso me preocupa muito pouco, porque até eu falo um pouco aí, não é uma coisa importante, né, parceiro? A gente deveria se preocupar com o atual e futuro. E se a gente quer saber quem a gente foi de verdade, basta olhar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, que dizem muito a respeito do que a gente deixou por fazer no passado, né? Você sabe, Caldini, que tanto de um lado, né, muitas pessoas acreditam que foram reis, né, e só nobreza e tudo mais, mas tem um outro lado também que eu já acho que são os extremos, né? Tem muitos espiritualistas, espíritos que acham que todos os espíritas foram inquisitores. Não é assim também, né? Exato. Calma, tem a linha do meio aí, né? Perfeito. Nós somos bonzinhos, para com isso. Também né? já deu para milho, né? Exato. Mas é muito bacana. Bom, voltando aqui no tema do livro... Deixa eu você permitir uma observação só sobre a Claro, morte. claro. E de fato eu pensei muito como chamar esse livro, né? E chamando a morte, de fato, parece uma coisa pesada. Coisa que você muito bem colocou, não deveria ser, não é. É um estágio da nossa vida apenas, né? Mas nós lançamos o livro, a gente começou a conversar, a editora Bela Letra, Ana Landi, que é a editora, e eu, em outubro. E o livro foi muito rápido, a gente lançou em dezembro, às vésperas do Natal. E a dúvida que eu tinha era essa, alguém vai comprar um livro chamado A Morte para dar de Natal, né? Mas é pelo nosso preconceito, a gente acha que a morte é uma coisa que não dá para você dar para alguém, porque vai achar que estou querendo que ele morra e tal. A gente deveria levar muito mais leve essa história da morte, né? Porque é uma coisa de fato tranquila, de fato absolutamente previsível, natural, mas nos assusta, a gente não sabe como lidar com ela. Né? É um padrão, né, que nós criamos, que nós não queremos nem um padrão sagrado, a gente não quer tocar nesse assunto. Eu sei que tem o mundo espiritual, mas não me fala de morte, que eu não gosto. Bate na madeira. Não está na hora ainda, bate na madeira, exatamente. Aliás, não é que não está na hora, a gente acha que nunca é a hora, né? O que é um problema, né? Porque a gente fica segurando quando já está mais que na hora de ir embora, ou eu seguro aquele que eu gosto, não vá, pelo amor de Deus, não vá, fico segurando, eu falo isso no livro. Ou ao contrário, eu me seguro, não está na hora de eu ir ainda, eu preciso cuidar dos meus negócios, preciso cuidar dos meus filhos pequenos. É compreensível isso, mas a gente aborda um pouco isso também. Você sabe que isso que você está citando é um fato, é uma realidade, tanto que muitos casos em que há necessidade da pessoa desencarnar, ela está enferma, a família toda está ali rezando, para quê? Para que ela fique, né? Então o que acontece? Ela tem uma melhora, pode perceber, né? A pessoa relaxa, todo mundo, ela... Exatamente, é isso mesmo. Que dificuldade. Esse apego, como é que você vê, Alexandre? É egoísmo? Apego eu falo bastante no livro, e para mim é a palavra-chave, né? É o egoísmo. É egoísmo, porque a gente acha que a gente é insubstituível, que eu preciso ficar para cuidar das coisas aqui, e eu não quero deixar nada, eu não quero deixar meu carro, não quero deixar minha casa, não quero deixar as roupas que eu não uso. A gente se apega ao corte de cabelo, a gente se apega à minha profissão, eu sou tal coisa, à minha mesa de trabalho, né? Então, quanto menos apegado nós formos, não apenas no desencarne, e ali é muito importante, mas na nossa vida como um todo, muito melhor. Porque você terá perdas pela morte, a gente entender que a morte é uma perda, e perdas porque você foi roubado, que alguém passou o pé em você, porque as coisas da vida, né? Eu cito bastante um livro Sêneca, que é um filósofo espanhol que, enfim, ficou em Roma, trabalhou tudo lá, gosto muito dele. Uma das coisas que Sêneca fala é o seguinte: a morte, o cárcere, o exílio, ele cita mais um ou dois casos, são comuns, acontecem a todos. Porque quando acontece comigo, eu falo, mas por que aconteceu comigo? Porque o meu filho morreu, porque é natural morrer, porque todos morremos, né? Mas a gente não aceita a doença, não aceita a morte, não aceita o cárcere, nada. Você até cita aqui no livro o cuidado que você teve, a preocupação que você teve em citar a morte e não melindrar a pessoas, né? De certa forma, não incomodar pessoas que estejam passando por isso, ou seja, de uma forma simples, não melindrá-las, né? Essa preocupação, você acha que você conseguiu no livro? Olha, é difícil eu falar, eu mesmo ter descrito. Amigos que leram usam, um queridíssimo amigo meu, essa semana mesmo falou, está escrito de um jeito carinhoso. E se for assim,
Que bom, né? Que delícia, porque é isso que eu queria mesmo, porque é muito fácil escrever sobre a morte quando eu estou relativamente distante dela. Né? Se meu filho morre hoje, ou minha mulher morre hoje, ou meus pais morrem hoje, eu não sei se eu teria a mesma tranquilidade. Isso é importante compreender também. Não é porque eu escrevi um livro sobre a morte que, para mim, super na boa, tudo bem. Claro que tem impacto. Tem pelo menos o vácuo daquela sensação inesperada. Mas quanto mais nós falarmos sobre isso, né, Pazinha, quanto mais nós estudarmos isso, mais preparados estaremos. Sim. Então eu espero ter escrito de uma forma delicada, não ter cometido essas eu disse a você, antes de começar o programa, eu li o livro. Tem livros que eu leio, porque eu tenho que ler, e ele se torna difícil. Eu tento ler na dinâmica, assim a mão não vai, sabe? Duro. Mas esse foi muito, embora, torno a dizer, embora o tema, né, um pouco assim, a morte, mas ele foi gostoso de ler. Eu achei que você conseguiu realmente passar de uma forma respeitosa, porque eu imagino pessoas que estejam assistindo e que recentemente tiveram, né, o desencarne de familiares ou amigos. Ou estão à beira do desencarne, que acontece também. Também. É claro que existe aquele sentimento. O sentimento de luto é um sentimento natural no ser humano, né? O que se torna antinatural muitas vezes é o tempo que se leva, né? Que a gente tem que mensurar direitinho. Mas eu entendo que quem tiver oportunidade, a gente coloca na tela novamente, A Morte na Visão do Espiritismo, vale a pena dar uma lidinha para refletir. Você sabe que eu falo um pouco disso também, do tempo, sofrer é natural, é necessário? Talvez seja, para exercer o luto mesmo, para perceber o falecimento, mas é o que você bem falou, o tempo que nós sofremos, o quanto nós sofremos, é o que importa pensar. E mais ainda, estou sofrendo de verdade ou deixo sofrer porque as pessoas em volta esperam que eu sofra? Tem isso também, por louco que isso seja, né? Isso é desnecessário, isso é desonesto, não precisa, né? Se a gente gosta daquela pessoa, frequentemente se fala assim, puxa, foi uma perda, fulano morreu, uma perda para a humanidade. Perda por quê? A vida dele não foi espetacular? A sua vida, você não está fazendo um trabalho ótimo aqui? Puxa, o Pazinha fez um trabalho espetacular, no dia que você morrer, natural, mas ele fez um trabalho muito bom. A gente devia se alegrar pelo que a pessoa de fato está realizando, e não pela perda, suposta perda. Né? Vamos para o intervalo? Só que antes, queria chamar... Eu não quero morrer não, tá? Tá certo. Vamos falar com isso. Gente, um rápido intervalo e já voltamos aqui com Para Ver Bem. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos. É apenas o início da série Reaprendendo a Viver. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP. Hoje estamos com um convidado, alguém muito bacana, o Alexandre Caldini. Lembrando que o nosso programa tem como apoio cultural o Instituto Vera Lúcia Cardoso. Estamos falando hoje sobre a morte na visão do Espiritismo, o título do livro do Caldini. Editora Bela Letra, né? Uma bonita edição, bem moderna, bem gostoso de ler. Bom, voltando ao nosso tema da morte, no Espiritismo nós temos algumas confirmações que, de certa forma, nos alentam no momento do desencarne de alguém muito próximo, né? De que a vida continua. Mas esse livro, para quem não é espírita, mesmo essas pessoas não tendo essa certeza do reencontro, ele consegue dar uma levantada assim no ânimo? Eu acho que sim. E o grande cuidado nele também foi fazer um livro sobre a morte, mas que falasse muito sobre a vida. Né? Então, se a gente esquecer um pouco a reencarne, as próximas passagens que teremos e tal, o objetivo dele era falar um pouco sobre a nossa vida, nosso dia a dia. O bom relacionamento com o marido, com a mulher, com o filho, com o chefe, com o subordinado, com o par. Isso, naturalmente, vai nos dar um sossego durante a encarnação e no desencarne enorme. Então, o objetivo era também, no finalzinho eu até falo isso, se você reparar, é um livro sobre a vida, não é um livro sobre a morte. Até porque a morte é uma passagem da vida, eu vou começar um outro estágio. É como mudar de cidade, dar um susto e falar, nossa, onde é que eu estou? Já estou na cidade, aí você se adapta, faz novos amigos, depois muda de emprego, nossa, foi um emprego novo.
é esse friozinho na barriga que dá nessas histórias, não é além disso. Claudine, você é um executivo, está aí no meio empresarial, num meio onde, tirando assim, a religiosidade de cada um, todo mundo faz uma competição, visa lucros, isso é normal. Como é que você sente, ou esses anos, como é que você sente o espiritismo nesse meio? Você pode falar hoje que você é espírita, ou o pessoal fica meio assim, o Claudine pirou? É curioso. Na verdade, eu falei sempre. Eu era estagiário quando comecei no espiritismo, sempre, não é nem que eu fiz questão de falar, sempre falei. Só me ajudou na carreira, não me atrapalhou em nada. Ou porque eu tinha a felicidade de trabalhar com pessoas muito abertas, que tinham visões, e nenhum espírita, nenhum deles era espírita. E alguns muito ao contrário até. Mas havia um respeito mútuo pela inteligência, pela conversa inteligente de ambas as partes, né? Só me deu vantagens isso, então nunca precisei esconder. Agora, há um certo estranhamento, as pessoas falam, nossa, mas você usa terno e gravata, você morou no exterior, você fala inglês, você é presidente de um grande jornal e você é espírita? O que é uma bobagem, né? Eu conheço empresários espetaculares que são mormons, muito competentes, mais de um, católicos naturalmente, judeus naturalmente, são excepcionais, por que não espíritas, por que não budistas, por que não ateus, agnósticos, né? Então, hoje, eu acho que isso é muito tranquilo. O que eu percebo, Pazian, que eu acho muito interessante, não falando de espiritismo, mas falando da questão espiritual, seja qual for a crença, a religião e tal, mais e mais, no ambiente que eu vivo, e de fato eu convivo com grandes empresários, grandes executivos, há uma certa sensação de esvaziamento. Fala, puxa, eu estou ganhando muito dinheiro, estou no resultado, estou bombando, mas não está bom, está faltando alguma coisinha. Isso é espetacular, porque essa coisinha, esses empresários executivos começam a procurar agora. E vai pelo caminho da espiritualização, seja no espiritismo, seja em qualquer outra crença, mas há uma vontade de fazer um exercício da espiritualidade, que não é, já foi, mas não é mais como foi há 10 anos, 15 anos atrás, que era assim, eu sou muito bom, essa empresa é muito boa, nós vamos pintar a escola ao lado da favela ao lado da fábrica. Já passou para ser uma coisa muito mais holística e de fato trabalhar os valores dentro da organização. Então tem uma organização onde é melhor trabalhar, sabe aquela frase que eu detesto, sangue nos olhos, faca nos dentes? Isso acho que está ficando cada vez menos, não que não haja competição, há competição, sim, mas não é predatória mais, é uma competição com fraternidade, se é que dá para existir competição fraternidade. E mais um dado interessantíssimo, eu estudei um bom tempo isso, quando eu trabalhava na Exame, eu dirigia a Exame, lá nós tínhamos Exame e a VCCA. A Exame tem os melhores e maiores, são as empresas mais rentáveis do país. A VCCA, as melhores empresas para trabalhar, o ambiente melhor. Quando você compara a rentabilidade das mais competitivas e melhores, as 10 primeiras, a rentabilidade é muito menor do que as melhores para se trabalhar. O que isso diz? Um bom ambiente de trabalho dá uma rentabilidade espetacular. Então eu digo sempre nas minhas falas o seguinte, as 3 coisas estão mudando na empresa. Uma é a chegada dessa nova geração, essa moçada de 18, 20 e poucos anos, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer crescer, mas quer um ambiente bom de trabalho, exige isso, não quer só trabalhar. A segunda é a chegada das mulheres. As mulheres estão em postos-chave cada vez mais nas empresas. Elas têm uma visão de mundo talvez mais ampla do que os homens. Concordo. Eu estou generalizando, mas talvez não, sim. E a terceira é o próprio lucro que eu acabei de falar. Empresas mais fraternas, mais equilibradas, mais justas, dão um resultado melhor. E isso qualquer investidor entende. Então os 3 fatores estão mudando muito. Mas, Claudine, essa tua visão, ela é nacional ou mundial? Eu acho que ele é mundial. Eu acho que está começando, e eu, de novo, eu convivo bastante com ingleses, franceses, suíços, trabalhei em multinacional há muitos anos e tal. No mundo todo já, isso é muito curioso. Alguns países menos, alguns países mais. O Brasil, imagino, seja mais dado a esse raciocínio, porque a gente é mais tranquilo, mais relaxado, mais fraterno, mais carinhoso, a gente pega mais nas pessoas e tal. Mas vi isso na Suíça, vi isso nos Estados Unidos, em americanos amigos meus, em ingleses, não é? O mundo está começando a olhar com diferentes olhos. Eu devo ir agora em julho fazer um curso em Londres, que é exatamente isso, é como pensar de uma forma mais ampla as relações de trabalho. Porque está esgotado aquele outro modelo. As pessoas adoecem, se cansam, saem da empresa. Tem uma pesquisa que fala que 66% de quem sai da empresa não se demite por causa da empresa, se demite por causa do chefe. Eu não suporto esse sujeito. Até gosto de trabalhar aqui, mas ele não. Então é relacionamento que não está funcionando. Isso as empresas percebem. É interessante porque essa ideia, né, esse quadro, o espiritualismo e o espiritismo vem dizendo já há décadas, né? Haverá uma mudança, uma nova era e tudo. E o que você nos passa agora é uma visão real, ou seja, a economia está mudando, né? Então, é interessante pensar nisso. E até nos alegra, né? Muito. Tem um termo que está muito em voga, o ano passado, na reunião da APAS, Associação Paulista de Supermercadistas, esse ano também, o tema era capitalismo consciente. Está se falando muito de capitalismo consciente. O que é isso? Não é socialismo, não é comunismo, mas também não é o capitalismo como nós conhecemos. Não é só o consumir. Só consumir é bom, nada errado com relação a isso, ter dinheiro, nada errado,
mas só isso não sustenta, não está completando. Sim. Então mesmo o capitalismo está se repensando, só que isso leva tempo, é mais lento aqui, mais rápido ali, mas está caminhando para uma coisa mais equilibrada. Havendo a preocupação, né, e o interesse de quem realmente pode mudar é muito importante, né? E por necessidade, percebe que é importante mudar. Só que, de novo, leva um tempinho, você tem gente de todo jeito, tem gente que está... Eu acho que acontecerá, Pazinha, mais ou menos como aconteceu com o cigarro. Como é que foi o cigarro? Sim. Alguém não sabia algum dia que o cigarro faz mal? Sabia sim. Por que está mudando? Por que o cigarro está acabando? Porque ficou brega fumar. Ficou, você fuma? Ai, credo, vai fumar lá fora. Né? Essa exclusão social do fumante por consequência do cigarro, que vai acontecer com a bebida também, já está começando a acontecer com a bebida, ela é o que move a humanidade. Assim será no emprego. Você é um déspota, você é um crápula, você é um chefe horroroso, você vai ser afastado. Aí você fala, pô, estou sozinho. Aí você vem para a grande massa, que é uma coisa mais fraterna. Nós temos um trabalho aqui no Instituto chamado Oficina da Mente, onde nós trabalhamos os padrões, né? E nós citamos exemplos de cigarro. É uma mudança de valores, uma mudança de padrão e é automático. Você passa a pensar de forma diferente. Acredito também com a bebida e um pouco mais à frente com a carne. Eu ia falar carne, sem dúvida, sem dúvida. Não tem pressa, mas acontecerá. É um caminho natural. Exato. Olha, o Danilo fica dando sinal pra gente quanto tempo, né? Estamos chegando. Olha, Caldini, como eu previa, foi muito bom conversar contigo. Você é uma pessoa que tem uma cabeça muito boa. Muito Tenho certeza que os nossos amigos, né, gostaram. Muito eu indico, gente, leiam esse livro, é muito gostoso de ler mesmo. A Morte na Visão do Espiritismo. Pela internet vocês acessam nas livrarias. E, Caldini, olha... que o programa é curto, porque dá vontade de estar conversando um tempão, né? Mas depois a gente continua um pouquinho. Azar de vocês, não vão ouvir essa conversa aqui. Olha, parabéns, viu? Obrigado. Você foi muito feliz, a gente sabe que teve a ajuda da espiritualidade, sempre tem. Sem dúvida. E continua aí no meio que você está divulgando suas ideias, viu? Se me permite uma frase, estou lembrando uma frase. No livro eu uso várias pequenas frases de pensadores muito interessantes. São lindas as frases. Uma delas, eu não me lembro, acho que é de Graciliano Ramos, eu não lembro exatamente o autor, mas fala assim: Deus nos dá coisas e pessoas para que sejamos felizes. Depois Deus nos tira coisas e pessoas para ver se somos capazes de ser felizes mesmo sem elas. Essa é a felicidade que Ele quer. É espetacular, não é? Fechou bem. É lindo. Muito bacana. Obrigado. Obrigado, muito prazer. Gente, terminamos aqui o nosso programa. Amanhã já vai estar no nosso site se você quiser rever, tá bom? Indique, faça parte desse nosso projeto. Esse programa é feito para você. Muito obrigado. Beijo no coração. Até semana que vem. Até lá.